o Mobus, a necessidade da Frechal era de ter um maior controle no sistema de produção, né? Tanto na parte de assistência técnica quanto na parte de qualidade. Todo esse trabalho era feito manual, em papel, e o Mobus trouxe o ganho de ter essas informações, esses indicadores em tempo real, né? O acesso pela internet e também a facilidade do canteiro, do que o assistente de obras trabalha com o tablet, lá tem os pré-requisitos, tanto na assistência quanto na qualidade, e ele simplesmente responde esses quesitos. Então é um sistema completo, parametrizado, que facilita o trabalho, aumenta a produtividade e gera segurança, né? A gente tem a segurança de que esses dados vão estar lá disponíveis para nós. Então, o maior motivo foi esse, foi busca de produtividade. O módulo de assistência técnica é bem recente. A gente iniciou o trabalho em fevereiro desse ano de 2014 e a gente percebeu duas grandes vantagens assim, no assistência técnica. Uma delas foi a confiança do cliente, que no momento em que a gente apresentava, que a gente ia fazer vistoria lá na casa do cliente, que a gente apresentava para ele, que ele ia ter que, né, verificar aqueles os requisitos e teria que estar tudo ok, e o que não estava abria-se não conformidade. Então, a segurança do cliente de que o processo estava sendo bem cuidado, controlado e que ele gera uma segurança no sentido de, eu vou ter um retorno, né? Esse foi uma percepção que a gente teve, assim, o cliente ele se sente seguro com o Mobus, assistência técnica, e a outra vantagem foi a questão dos indicadores. A facilidade de busca por um procedimento que já foi feito num determinado apartamento, a gente tem aquele histórico, todos aqueles dados ficam guardados, né? Então, a busca, o atendimento, quando eu vou lá para a casa do cliente, antes de eu entrar na casa do cliente, eu vou lá no Mobus, não, esse apartamento já foi atendido, não foi atendido, quem é esse cliente, quem não é. Então, ter os dados em tempo real, ter esses dados lá arquivados e disponíveis para consulta, os indicadores muito rápido, do quanto a gente está gastando, em quanto tempo eu estou fazendo um atendimento, isso tem sido valiosíssimo. Isso a gente está aí há 60 dias com o Mobus e mudou a cara da assistência técnica. A assistência técnica ganhou muita confiança, inclusive da empresa. Já vieram alguns elogios, assim, pelo nosso sistema que está organizado, né? Então passa também essa credibilidade. O módulo de qualidade a gente está trabalhando desde outubro de 2013. A gente iniciou o trabalho com qualidade, o que nos chamou a atenção no Mobus foi, nesse primeiro momento, foi de poder trabalhar com o tablet, né? E para as vistorias. E o que a gente ganhou? A gente ganhou o controle das informações dos apartamentos. Então, por exemplo, eu vou entregar as chaves em novembro de um determinado apartamento, foi o que aconteceu com a gente. Então, eu tinha todos os dados antes da entrega das chaves, então eu sabia tudo que eu tinha que corrigir em cada apartamento. Local, data, se foi revistoriado, vistoriado e a facilidade do tablet, né? E qualquer pessoa opera o tablet, ele é muito simples. Então, o que a gente fez lá na Frechal? Tinha lá a vistoria de 120 apartamentos, a gente tinha que fazer para uma entrega. E aí a gente buscou o Mobus. Não, então vamos. Então, nós tínhamos 4 tablets, pessoas que nunca tinham trabalhado na obra, receberam o tablet com as fichas, que tinham que ir lá vistoriar o apartamento. E então, pessoas do administrativo foram lá, fizeram, aqui é uma não conformidade, aqui tá ok, aqui não tá, aqui tá ok. Toda aquela vistoria passou-se para relatório, esses relatórios foram passados para os pedreiros, serventes e tudo mais, e aí a gente fez a correção desses apartamentos e entregamos os apartamentos com uma maior qualidade para o cliente, né? Depois a gente começou a trazer o Mobus para outros serviços, aí serviço de gesso, calfino, contrapiso, cerâmica, e aí o que a gente faz? Durante a execução do serviço, há lá uma listinha de pré-requisitos para cada serviço, onde o assistente de obras aponta se está ok ou não. Se não tiver ok, ele já coloca uma data para esse serviço ser reconfigurado, refeito. Então, a gente tem um ganho naquela questão de retrabalho. Eu não vou encontrar um problema no reboco lá na hora de entregar para o cliente. Eu vou encontrar esse problema durante a execução.
E aí a gente tem um custo muito mais baixo de... aliás, não tem retrabalho, né? A intenção é que não se tenha retrabalho. Então, a qualidade, ele veio muito forte para garantir a qualidade do processo de construção. Não só de uma atividade ou só do apartamento, mas uma qualidade no processo de construção de um edifício, de uma casa, enfim. Esses são os benefícios assim, que a gente tem tido com qualidade. Fora, claro, né, aquilo que a assistência técnica também faz, que é a questão dos dados, indicadores. Né? Por exemplo, quantos problemas eu tenho de elétrica? Com qual fornecedor? Ah, esse fornecedor merece continuar com a Frechal? Acho que não, porque ó, ele errou tantas vezes em tantos apartamentos. Então, isso facilitou a qualificação também, né? A avaliação de se um fornecedor é adequado ou não, tanto de material quanto de mão de obra. O Mobus trouxe de resultados para a Frechal, num primeiro momento, a cultura de fazer certo da primeira vez. Quando a gente entrava num apartamento e ele apresentava um problema, uma patologia, a gente levava isso para o mestre da obra e aí aquela coisa, não tem mais como você esconder debaixo do tapete um detalhe ou outro. Você tem que consertar, porque está ali no sistema, foi apontado como uma não conformidade e, naturalmente, após os primeiros meses, as pessoas, bom, eu vou ser vistoriado, eu vou ter que fazer, então, já vou fazer certo da primeira vez. Então, a cultura da qualidade, após os primeiros meses, ficou muito forte nas pessoas que trabalham ali na obra, que é sempre a maior dificuldade que a gente tem. Outro resultado que a gente percebeu foi essa questão de evitar o retrabalho. Como as pessoas estão fazendo certo da primeira vez e no início da atividade, você não tem mais o custo do retrabalho, né, que às vezes chega a 5 vezes o custo da construção inicial. E aí a gente estava percebendo o quanto o Mobus se paga durante o próprio mês. Nesse sistema de locação, a gente consegue tirar o valor de locação só nesses itens que não são mais retrabalhados. Né? Então a gente leva em consideração os dados do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e hoje a gente já está aí há 6, 7 meses, e já percebe o quanto a gente evita o desperdício. Então, assim, consumo de material, consumo de hora homem, é tudo mais produtivo dentro de um planejamento, de um controle de qualidade. É sempre a primeira vez é feito certo. Pelo menos as pessoas se doam para isso. Então, esse acho que é o maior resultado que a gente percebeu. É a cultura, eu penso assim. Acho que a gente trouxe a cultura da qualidade para dentro da obra, para dentro do canteiro. Os resultados, um resultado que a gente pode colocar, que foi especificamente numa atividade de reboco interno, a gente percebeu um resultado de 60% a 70% de redução no retrabalho dessa atividade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer ganho com material e ganho com produção do profissional. E, naturalmente, fazer certo da primeira vez, você ganha uma qualidade para o processo. Então, a parede ela já está no prumo, ela já está no esquadro. Quando seguem-se os próximos processos de massa corrida e pintura, a parede já está correta. Nesse serviço, a gente conseguiu calcular. Em torno, vai de 60% a 70% da redução do retrabalho. Isso depende muito de cada profissional e de cada equipe. Né? Então, essa foi a avaliação que a gente fez nesse serviço. O primeiro desafio foi a cultura. As pessoas que trabalham nas obras, né, elas são pessoas mais antigas, mais experientes, vamos colocar dessa forma. E elas não têm um contato com a tecnologia. Então, quando a gente chega na obra dizendo que as atividades vão deixar de ser controladas no papel e caneta e vão passar a ser controladas num tablet, essas pessoas elas não conhecem, então elas se assustam, acham que não vai funcionar. Tem aí uma questão de medo, né? de atravancar o processo mesmo, de achar que não vai dar certo, um receio muito grande. Então, esse foi o primeiro maior desafio, foi fazer com que as pessoas entendessem que aquilo era produtivo e era confiável, né? Os dados não vão se perder. Então, começou ali. Depois que as pessoas já estavam mais habituadas com o tablet, houve um outro problema que foi a questão do conforto. Né? Como você pode usar o tablet em qualquer lugar,
né? Às vezes, dependendo do profissional, porque você tem um bom sistema, mas se você não tiver um bom profissional para fazer com que seja alimentado esse sistema, não funciona. Então, o segundo maior desafio foi fazer com que os assistentes de obras entendessem que aquilo ali não era um brinquedo, e sim que aquilo era muito importante, né? Então, esses foram os dois maiores desafios. Primeiro, a falta de credibilidade e depois o conforto, né? Então, a gente teve que ser um pouco mais rígido, controlar diariamente e colocar metas, né? Todo dia você tem que baixar, né? E aí, o bacana de tudo isso, a gente está falando de desafio, mas acaba encontrando uma comodidade. Eu conseguia controlar lá do escritório, longe da obra. Eu sabia em que local que o assistente estava pelo GPS, sabia que dia que ele fez, qual apartamento que ele vistoriou, que atividade. Então, no final, a gente acaba falando de coisas positivas no meio dos desafios. Na parte de gestão, o Mobus trouxe uma possibilidade de controle à distância. Eu sou coordenadora de todos os empreendimentos da Frechal, e com o sistema de tablet eu conseguia saber em tempo real no escritório se os assistentes de obras fizeram a inspeção de serviço, a inspeção de qualidade, em que atividade que eles fizeram essa inspeção, como que foi, teve não conformidade, não teve não conformidade, teve retrabalho, não teve retrabalho, quantos apartamentos foram vistoriados naquele dia, quantas atividades foram controladas naquele dia. Então, lá do escritório, eu consigo ter uma percepção real do trabalho que eles estão fazendo no canteiro. Ajuda a ter uma agilidade de resposta, né? Você não precisa ir até o local, perceber que o negócio não está indo. Não, ali do escritório eu já consigo saber como agir para que a gente aumente a produtividade. Então, ela me dá ferramentas de ação. Em relação ao Mobus, a nossa expectativa é que até junho desse ano a gente esteja com o módulo qualidade em todos os empreendimentos. E a questão dos serviços a gente vai colocando conforme a obra vai entrando em andamento. Então, a gente não esperou uma nova obra começar para daí entrar com o sistema. A gente entrou com o sistema nos serviços que estão para serem feitos. Então, até junho a gente deve estar com o módulo de qualidade em todos os empreendimentos da empresa. O assistência técnica, a gente adquiriu um módulo com 2 liberações, porque a gente tem 2 equipes de assistência técnica, então a assistência técnica já está suprida, a gente não deve fazer nenhuma nova aquisição, a gente vai manter o sistema funcionando, alimentado.